Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vamos falar sobre isto. Um ótimo dia, que seu dia seja de paz, de prosperidade, que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. Eu sou o pastor Dinei, pastor do Ministério Unido Casa de Deus. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você não é um inscrito, se inscreva e ative aí as notificações para que você possa estar recebendo os novos vídeos, as novas mensagens. Irmãos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para viver o chamado, têm outras prioridades. Muitos são chamados, mas deixa eu primeiro terminar minha faculdade, deixa eu primeiro cuidar da minha família, criar minha família, deixa eu primeiro aposentar. Tem de tudo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você já percebeu que as pessoas que sobressaem no ministério, no chamado ministerial, são justamente aquelas que dedicou o seu tempo para o Senhor? E aí você diz assim, por que aquela pessoa sobressaiu? Por que aquela pessoa está hoje na posição que está? Porque em algum momento da vida, aquele homem, aquela mulher, priorizou Deus de tal forma que Deus pôde cumprir todo o teu propósito na vida desta pessoa. Eu sei que nós vamos ver a segunda chamada. A primeira chamada, Jesus ele fala sobre esta parábola. Aqueles que foram chamados pelo rei não foram porque estavam um cuidando do seu campo, outro cuidando dos seus negócios e não atendeu o chamado do rei. E não é diferente nos dias de hoje. Então nós estamos vivendo a segunda chamada. Chegou o tempo agora que o Senhor vai levantando outras pessoas para ocupar, porque a obra ocupar o lugar que aquele primeiro não ocupou. Porque a obra não vai parar, porque alguém não ouviu o chamado. O propósito do Senhor não será frustrado, porque alguém não escutou. Mas o Senhor vai levantar outra pessoa para que aquela obra possa ser feita. Então, irmãos, poucos são escolhidos é justamente porque as pessoas não têm dedicado tempo para Deus. Tudo que é para Deus está ficando para segundo plano. Existem muitas pessoas priorizando muitas coisas, entregando para Deus a sobra do seu dia, a sobra da sua semana. Irmãos, tem pessoas que já determinou uma vez só por semana, tem pessoas que já determinou que é de 15 em 15 dias, tem pessoas que já decidiu uma vez por mês eu vou na ceia e pronto. Irmãos, eu quero dizer para você que existe uma segunda chamada para ocupar o lugar que você rejeitou. E pode ser que em algum momento você vai olhar e dizer, era para que eu estivesse vivendo tudo isto. E vai ter alguém vivendo aquilo que era para você viver. O chamado, o propósito. Porque não dedicou o seu tempo ao Senhor. E é por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E é por isso que pessoas que às vezes não têm muita qualificação, elas estão aí fazendo a obra de Deus, justamente porque, por não ter muita qualificação, elas se dedicam e se entregam, não estão preocupadas com nada mais a não ser servir ao Senhor. Jesus ele chamou homens simples para fazer grandes obras. E Jesus ele continua chamando mulheres e homens que são simples, mas que se dispõem.
Os que são mais intelectuais nos dias de hoje são os que menos estão ativos. Os que mais prosperam são os que mais estão distante da igreja, do propósito. Mas aqueles que às vezes não estudou tanto, às vezes aqueles que não sobressaiu tanto na vida profissional, são eles que estão vivendo o melhor de Deus, porque o Senhor está dando graça e está operando através da vida dessas pessoas. Deus está chamando, essa é a segunda chamada. Deus está levantando um povo para ocupar o lugar daqueles que um dia foi chamado e rejeitou o chamado do Senhor. Amém? Irmãos, encerrando esta palavra, eu lembro, certa vez, quando eu participei de um concurso, e eu passei na primeira chamada, e um amigo, ele não tinha passado, mas ele foi chamado na segunda chamada, porque alguns que foram chamados na primeira chamada foram reprovados. Alguns não passaram no teste psicotécnico, físico, e alguns desistiram do propósito. Então teve a segunda chamada, e foi justamente na segunda chamada que este amigo conseguiu entrar. Então muitos vão ser chamados na segunda chamada, porque os que são chamados primeiro não estão interessados em fazer a obra do Senhor como tem que ser feita. Estão entregando para o Senhor aquilo que sobra. Senhor, eu só posso dar isto para o Senhor. E aí a pessoa prioriza tudo na vida e deixa a obra de Deus para um segundo, talvez até um terceiro plano. Amém? Eu não quero ser deselegante falando sobre isto, mas eu falo direcionado pelo Espírito Santo. Não deixa nada ocupar o lugar de Deus na sua vida. Vamos orar? Senhor, graças te damos nesta manhã, ó Pai. Eu oro e eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos purifica, Senhor, através do teu sangue. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar no chamado, no propósito do Senhor. Abençoa a vida do que me ouve nesta manhã. Traga paz e alegria. Cuida, Senhor, desta casa, desta família. Abençoa a vida dos filhos. Guarda e proteja neste ambiente de trabalho. Que o Senhor alcance cada ouvinte com a tua misericórdia e compaixão. Que seja o Senhor a favorecer no dia de hoje e que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. E assim seja. Irmãos, vou ficando por aqui e amanhã estarei de volta. Que Deus te abençoe.